Bom, pessoal, vamos lá. Continuando a parte do princípio da ótica, tá certo? Primeiro, ó, eu vou só ressaltar que é importante que vocês acompanhem esse capítulo 8 e essas páginas 131 e 134 como um reforço mesmo, tá certo? Eu vou só fazer um resumo aqui, mas é importante que vocês dêem uma pequena lida dessas páginas aqui, tá certo? Então vamos iniciar aqui, ó. Primeiro, vamos só definir o conceito de raio de luz, tá certo? Graficamente, nós representamos um raio de luz com uma reta, ou seja, com uma setazinha como estas aqui, ó, tá certo? Isso aqui a gente representa os raios de luz com essas retazinhas, com essas setas. Agora, outra coisa, não vamos confundir com um feixe de luz, tá certo? A gente consegue enxergar um feixe de luz quando esse feixe de luz ele atravessa por digamos assim, ele vai passar pelo ar, ou seja, se o ar está um pouco mais denso, se tem algumas partículas que consigam deixar bem claro que esses raios de luz estão passando por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque há situações onde, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar um raio de luz, né? Um raio de luz é uma coisa, o feixe é outra. Porque o raio de luz em si, por exemplo, se você está vendo esta parede uma parede que está na sua frente, aí essa parede está sendo iluminada pela luz do sol. Só que você não enxerga o raio de luz que está vindo do sol até essa parede. Você vai enxergar, no caso, a reflexão dessa luz da parede até você. Tá certo? Ou seja, é um pouco abstrato assim quando a gente começa a imaginar o que é a luz, mas vamos só deixar bem claro em alguns pontos aqui bem básicos mesmo, tá certo? Então, não confunda raio de luz com feixe de luz. No livro de vocês também tem um pequeno texto que vai esclarecer isso aí para quem tiver dúvida. Outra coisa bem básica também é os meios de propagação. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, transparente, translúcido e opaco. Ó. O meio transparente é aquele meio de luz onde quando você tem, por exemplo, uma fonte de luz que ela bate no objeto, né? E o objeto, essa reflexão passa através desse objeto transparente. Nesse caso aqui, ó, a luz ela vai passar totalmente e sem nenhuma alteração, tá certo? No translúcido vai acontecer algo um pouco diferente, que é o seguinte: a luz ela vai passar, mas ela vai mudar a sua direção. Não, na verdade, isso aqui ela muda a sua velocidade, tá certo? A velocidade da luz ela altera quando ela passa por meios desse tipo. E lógico, lembrando que a luz ela tem uma velocidade máxima, que é a velocidade da luz no vácuo, tá certo? Ela pode ter velocidades menores. Agora, não pensem também que a gente vai perceber a diferença dessas velocidades, não são muito altas, não. É baixa, mas é o suficiente para alterar o ângulo e mudar a sua direção. Então, por exemplo, quando você vê um peixe ou qualquer outro objeto debaixo da água, é porque ó, a luz ela quando vem de baixo para cima, ela diminui a sua velocidade quando ela muda de um meio para outro, ou seja, quando ela sai da água e vai para o ar, ela muda a velocidade. Então, quando isso acontece, a gente dá essa sensação de alteração da imagem. Nesse caso aqui, ela vai ficar meio que desfocada, digamos assim, né? No meio opaco, pessoal, a luz simplesmente não atravessa, tá bom? No meio, e o que seria esse meio isotrópico? O isotrópico é quando você tem a luz se propagando no vácuo, ou seja, a sua velocidade não vai alterar, tá certo? E lógico, a sua direção também não, beleza? Próximo ponto, ó, propagação retilínea da luz. Então, ó, a luz ela sempre vai se propagar em linha reta, tá certo? Sempre se propaga em linha reta. Então, ó, um exemplo bem claro aqui é o seguinte, ó, a luz que está iluminando essas árvores aqui, a luz que está iluminando essas árvores aqui, ó, ela vem, a que não bateu na árvore, ela passou direto. A que bateu na árvore, ela vai lá e projeta uma sombra, né? Então, ó, então dá para a gente perceber bem essa questão da propagação retilínea da luz. Outra coisa é a independência dos raios de luz, ou seja, você tem um raio de luz aqui que ele vem, atravessa, passa por outro, mas eles não vai acontecer nenhum tipo de interferência, tá certo? Então, os raios de luz eles conseguem atravessar um pelo outro sem sofrer nenhuma interferência. É por isso que a gente consegue enxergar perfeitamente tudo que está à nossa volta, tá certo? Que se não fosse assim,
Se imaginou se tivesse a interferência dos raios de luz e quando um batesse no outro, a gente ia enxergar tudo embaçado, né? Mas lógico que não é isso que acontece. Então, a luz ela se propaga de uma maneira independente atravessando um pelo outro. A reversibilidade da luz, pessoal, é um conceito também bem simples, que é o seguinte: a luz, por exemplo, ó, se um raio de luz ele vem, bate nesse espelho, nesse segundo espelho e reflete de novo, ó, ele vai fazer esse caminho. E o caminho inverso, ele vai, se você colocar na mesma posição do outro lado, ó, ele vai fazer exatamente igual. Ou seja, é por isso que quando você, digamos, tem duas pessoas se enxergando no espelho, então uma pessoa, ou mesmo se, independentemente se é do espelho ou não, mas a pessoa vai conseguir se enxergar. Uma pessoa A vai conseguir enxergar uma pessoa B e vice-versa, né? Ou seja, o raio de luz ele se propaga na mesma direção, tanto indo quanto voltando, tá certo? Outra coisa bem básica também, como a gente já mostrou aqui, é a questão da sombra, né? O que é uma sombra? Por exemplo, ó, tá aqui um exemplo de sombra, né? Você tem aqui uma mão, a luz quando bate nessa mão, a luz que bateu na mão ela é refletida, por isso a gente enxerga a mão, só que a luz que foi refletida através da mão, ela não chegou até a parede, então ela fez uma sombra, tá certo? Agora, o que seria uma penumbra? A penumbra é quando você tem o seguinte, ó, você tem uma fonte extensa, quando você tem uma fonte pontual, aliás, para princípio de conversa, ó, uma fonte pontual, ela vai fazer apenas sombra, tal qual esse exemplo aqui. Agora, quando você tem uma fonte extensa, tá certo? Ou seja, uma fonte de luz maior, né? Imagine que isso aqui seja uma lanterna, isso aqui é uma lâmpada fluorescente, aquelas compridas, né? Então, ó, na fonte extensa, ela tanto vai produzir a sombra como ele vai produzir uma penumbra. Ou seja, essa penumbra que ele está citando aqui é tipo aquela sombra um pouco mais clara que você vê em volta da sombra. Você pode fazer isso onde você está aí agora. Se você colocar sua mão próximo de uma superfície, você vai perceber que o centro da sombra é mais escuro, e em volta da sombra vai ser mais claro, tá certo? Então, ó, outra coisa aqui é a questão do eclipse. O eclipse solar e o eclipse anular ou lunar é o princípio dessa fonte do que a gente mostrou aí de fonte iluminada por um objeto, uma fonte extensa. No caso aqui o Sol. Então, o eclipse solar é quando você tem a Lua entre o Sol e a Terra. O que a gente vai chamar de eclipse total é quando a Lua ela está exatamente, ó, a região do planeta onde está sobre a sombra da Lua, e o eclipse parcial é a região do planeta que está sobre a penumbra da Lua, tá certo? Então, ó, isso aqui é eclipse total e aqui é eclipse parcial. Isso aqui é a sombra, isso aqui é a penumbra. O eclipse lunar ou anular, pessoal, é apenas o inverso. Você tem a sombra da Terra passando pela Lua, né? Então, quando a gente vê um eclipse lunar, como o movimento da Lua é bem mais rápido, você vai perceber o seguinte, ó, que esse eclipse vai ter um momento que ele vai começar e depois ele vai sair dessa região da sombra da Lua, tá certo? Então, isso aqui é um eclipse anular, beleza? Vamos aqui ver se dá tempo, pessoal. Calculando a altura do objeto utilizando uma sombra. Ó, então, isso aqui é um princípio bem básico de geometria, tá certo? Se você tem aqui, ó, um objeto, um prédio e a sombra desse prédio, o poste e a sombra desse poste, todos dois iluminados pelo sol, a mesma fonte de luz, tá certo? Então, ó, aqui é só você fazer essa regrinha básica aqui de geometria. Esse lado aqui dividido por esse vai ser igual a esse lado dividido por esse, né? Então, a altura do prédio, sombra do prédio, a altura do poste, sombra do poste. Então, ó, só substituir os valores. Ó. X é a altura do poste, que a gente vai calcular. 15, que é o comprimento da sombra. 5, que é a altura do poste. E 3, que é o comprimento da sombra do poste. A gente faz só uma regrinha de 3 básica aqui, ó. Então, a gente já chega ao resultado que é 25 metros, tá certo? Então, ó, aqui, pessoal, como eu disse, tem só 5 questõezinhas aqui, ó, bem básicas. Quando for na próxima aula, que eu vou reforçar um pouco mais a geometria desse negócio aqui. Por enquanto tem só 2 questõezinhas simples, tá bom?